Gostaria de registrar o 48º ano do golpe militar de 1964. O golpe militar de 1964 é desfecho de uma conspiração que começou desenhada uma década antes. Os eventos trágicos do dia 31 de março de 1964, que culminaram no dia seguinte, 1º de abril, com o fim do governo democrático do presidente João Goulart, não se resume ao que é contado nos bancos escolares de hoje em dia. É uma longa história, até hoje mal contada. A meu ver, é preciso viajar no túnel do tempo até o ano de 1954. Neste ano, o governo do presidente Getúlio Vargas era atacado violentamente por seus adversários da União Democrática Nacional, da UDN, comandados pelo jornalista udenista e dono do jornal Tribuna da Imprensa, Carlos Lacerda, apoiado por um grupo de militares. O clima de confronto ultrapassava a palavra, tanto que um atentado atribuído a Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do presidente, feriu Carlos Lacerda e matou o major da aeronáutica Rubens Vaz. A oposição, valendo-se do episódio do atentado, aumentou a carga contra Vargas e pedia a renúncia do presidente. Auxiliares do Palácio do Catete é o amigo Samuel Weiner, o jornalista Samuel Weiner, dono do jornal Carioca Última Hora. Vargas confidenciou 24 horas antes do suicídio: só morto sairei do Catete. Aspa. Às 8h30 do dia 24 de agosto de 1954, Getúlio se suicida com um tiro do coração em seus aposentos no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Com a morte de Vargas, assume o vice-presidente Café Filho, do PSP, que governou num período de agitação manipulada por militares e políticos da UDN. Sob a presidência de Café Filho, no dia 3 de outubro de 1955, o Brasil foi às urnas escolher em eleições separadas o novo presidente e vice-presidente do país. Ganhou a eleição o candidato da coligação PSD-PTB, a mesma que havia elegido Getúlio Vargas, o ex-governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, com 3.077.441 votos, contra 2.610.462 votos do candidato dos militares e da UDN, general Juarez Távora. E aqui gostaria de fazer uma observação. Em 1965, a população do Brasil era da ordem de 58 milhões de habitantes. E naquela eleição, votaram 9.887.873 eleitores, o que corresponde em torno de 20%. Comparado com a eleição de 2010, a população de 190 milhões de habitantes, votaram 106 milhões de eleitores, que corresponde a mais de 60%. Você vê a ampliação da democracia, da participação cidadã, na construção democrática nesse país, como é lenta. E olha que em 1955 as mulheres já votavam, mas os analfabetos não votavam os jovens, enfim. Hoje nós estamos com uma participação cada vez mais ampla do cidadão, que sabe que o poder é constituído pelo seu voto, que o poder é político. Vale lembrar, mas veja os percalços da democracia, vale lembrar que foi muito difícil o lançamento da candidatura de Juscelino, pois se acreditava em um veto militar a ela. JK era acusado de ser apoiado pelos comunistas. Somente quando o presidente da República, Café Filho, divulgou a carta dos militares na Voz do Brasil, foi que Juscelino se lançou candidato, alegando que a carta dos militares não citava o seu nome. Na verdade, era um veto, né?
Os militares tinham poder de veto sobre a vida política do país. Foi eleito vice-presidente da República João Goulart, o Jango, que da mesma coligação de Juscelino, com 3.591.492 votos. 500 mil votos a mais do que os depositados em JK. O candidato da UDN, Milton Campos, também recebeu mais votos do que o militar Juarez Távora. Em novembro de 1955, após a eleição ser realizada, Café Filho é afastado do governo após um ataque cardíaco. Assume o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, da UDN. A UDN tenta impugnar o resultado das eleições. Olha a falta de costume com a democracia desse país. Nós somos um país sem a mínima tradição democrática. Um presidente eleito pelo voto do povo. Há uma tentativa de golpe dentro do parlamento. A UDN tenta impugnar o resultado da eleição sob a alegação de que Juscelino não obteve vitória por maioria absoluta do voto. Isso aconteceu em 1970, na eleição do presidente Allende no Chile, que também não teve a maioria absoluta dos votos e a decisão era levada para o parlamento. Mas o povo na rua queria ver a sua vontade prevalecer. A posse de Juscelino e do vice-presidente eleito João Goulart só foi garantida pelo ministro da Guerra. No Chile foi pelo povo nas ruas. No Brasil foi pelo ministro da Guerra, o general Henrique Teixeira Lott, que, em 11 de novembro de 1955, depôs o então presidente interino da República, Carlos Luz. Suspeitava-se que o udenista Luz não daria posse ao presidente eleito Juscelino Kubitschek. Assume a presidência o presidente do Senado Federal, Nereu Ramos, do partido de JK, o PSD, que conclui o mandato de Getúlio Vargas, que for eleito para governar de 1951 a 1956. O Brasil permanece em estado de sítio até a posse de JK em 31 de janeiro de 1956. Em fevereiro de 1956, ocorre a revolta de Jacareacanga, um esboço de reação militar contra a posse de Juscelino Kubitschek na presidência do país. 3 anos depois, nova rebelião contra Juscelino. Em 12 de dezembro de 1959, eclode a revolta de Aragarças, uma conspiração com a participação do mesmo grupo de Jacareacanga que havia sido anistiado por Juscelino Kubitschek. O objetivo era iniciar um movimento revolucionário para, entre aspas, para afastar do poder o grupo que o controlava, cujos elementos seriam, segundo os líderes da conspiração, corruptos e comprometidos com o comunismo internacional. É bom lembrar que nós estávamos em plena Guerra Fria. Apesar das turbulências, Juscelino cumpre o mandato. Em 3 de outubro de 1960, Jânio Quadros é eleito pela coligação PTN, PDC, UDN, PR e PL, para o mandato de 1961 a 1965, com 5,6 milhões de votos, a maior votação até então obtida no Brasil, vencendo o Marechal Henrique Lott de forma arrasadora, por mais de 2 milhões de votos. Porém, não conseguiu eleger o candidato a vice-presidente de sua chapa, Milton Campos. Quem se elegeu para vice-presidente foi João Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro. Os eleitos formaram a chapa conhecida como a chapa Janjan. Finalmente, a UDN e os militares aliados chegam ao poder. Mas logo perceberam que Jânio era um insubordinado. Tanto que Carlos Lacerda, governador do estado da Guanabara, percebendo que Jânio foge ao controle das lideranças da UDN, mais uma vez se coloca no comando de uma campanha contra Jânio, como havia feito em relação a Getúlio Vargas e tentado, sem sucesso, com relação a Juscelino Kubitschek. Não tendo como acusar Jânio de corrupto, tática que usou contra seus 2 antecessores, decide impingir-lhe a pecha de golpista. No dia 21 de agosto de 1961, Jânio Quadros assina uma resolução que anulava as autorizações ilegais outorgadas a favor da multinacional americana Rana e restitui as jazidas de ferro de Minas Gerais à Reserva Nacional. 4 dias depois, os ministros militares pedem a renúncia de Jânio Quadros.
Em um discurso no dia 24 de agosto de 1961, transmitido em cadeia nacional de rádio e televisão, Lacerda denuncia uma suposta trama palaciana de Jânio e acusa seu ministro da Justiça, Oscar Pedrosa Horta, de tê-lo convidado a participar de um golpe de Estado. Na tarde do dia 25 de agosto, Jânio Quadros, para espanto de toda a nação, anuncia sua renúncia, que foi prontamente aceita pelo Congresso Nacional. Jânio Quadros alega a pressão de forças terríveis que o obrigam a renunciar, forças que nunca chegou a identificar. Com sua renúncia, abre-se uma crise, pois os ministros militares vetam o nome de Goulart. Com a renúncia, Lacerda e os militares aliados pressionam o Congresso Nacional a não dar posse ao vice-presidente João Goulart, cuja fama de esquerdista agravou-se após Jânio tê-lo enviado em missão comercial e diplomática à China, onde se encontrava no momento da renúncia de Jânio. A fama de esquerdista foi atribuída a Jango quando ele exercia o cargo de ministro do Trabalho no governo democrático de Getúlio Vargas, 1951-1954, durante o qual o salário mínimo foi aumentado em 100% e é promovida a reforma agrária, atividade considerada comunista pelos setores conservadores na época. Imagine se nós considerarmos que em 8 anos o salário mínimo cresceu 500%, 600%, não é? Um governo como esse, que aumenta o salário mínimo, amplia o poder de compra do trabalhador, não resistiria no Brasil de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Com o impasse, assume provisoriamente Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, enquanto acontece a campanha da legalidade comandada por Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango. Uma belíssima campanha. A solução chega com a adoção do regime parlamentarista aceito pelos militares por reduzir os poderes presidenciais. Jânio assume, mas quem governa é o primeiro-ministro do Brasil, Tancredo Neves. A experiência parlamentarista, contudo, é revogada por um plebiscito em 6 de janeiro de 1963, depois de também terem sido primeiros ministros Brochada da Rocha e Hermes Limas. O país volta ao presidencialismo. Com plenos poderes, Jango inicia a continuidade da política do governo democrático de Vargas. A UDN e os militares aliados aceleram os planos do golpe que vinha amadurecendo aos poucos, retomando o discurso anticomunista. Fiz essa viagem no túnel do tempo para mostrar que o golpe militar de 1964 começa a ocorrer 10 anos antes, em 1954. Getúlio Vargas abafou a primeira tentativa de golpe militar em 1954 com a sua própria vida. Em 1955, os militares tentaram impedir as eleições. Uma nova tentativa de golpe impedida pela ação firme e corajosa do Marechal Henrique Lott, que garantiu a eleição e a posterior posse de Juscelino Kubitschek. Em 1961, com a renúncia de Jânio, os militares voltam à carga, novamente sem sucesso. A solução parlamentarista é um contra-golpe às suas intenções. Em 1963, com a volta do sistema presidencialista, expressa pelo voto popular em plebiscito, os governadores da Guanabara, Carlos Lacerda, e de Minas Gerais, Magalhães Pinto, em conluio com chefes militares, iniciam o processo de desestabilização do governo Jango, contando com o apoio das elites e da imprensa. Finalmente, em 31 de março, quase 10 anos após a primeira tentativa de golpe militar, os militares chegam ao poder e decidem não reparti-lo com os golpistas civis da UDN. Nesses 10 anos, conspiraram contra os avanços conquistados por Vargas, Juscelino e Jango, as forças retrógradas da imprensa, do empresariado e da Igreja Católica, em sintonia com militares e agentes do governo dos Estados Unidos. E eu lembro muito bem que eu ainda era estudante da escola secundária e nós recebemos a visita do embaixador Lincoln Gordon. E fomos recebê-lo no aeroporto em Macapá, e depois ele fez uma palestra no único anfiteatro da cidade, falando dos perigos do comunismo internacional, da possibilidade do Brasil se tornar um país comunista, onde os pais não teriam o poder sobre os filhos, onde a igreja seria, as religiões seriam proibidas, na verdade, assustando uma comunidade isolada com um discurso absolutamente anticomunista e aterrorizando aquela população.
ele fez o seu discurso, tomou o seu avião e foi para outra cidade brasileira, porque era uma pregação do embaixador americano propondo o golpe militar, a intervenção militar. A partir daí, o país amargou 21 anos de ditadura. Contra a democracia, rasgaram a Constituição, fecharam o Congresso, cassaram mandatos, prenderam, torturaram, exilaram centenas, milhares de brasileiros. A tortura e a perseguição política se espalhou em todo o país. E ao longo de muitos anos, muitos patriotas, alguns deles que hoje estão governando esse país, entre tantos, a nossa presidenta Dilma Rousseff passou por 11 da ditadura militar. E é necessário que a gente relembre esses fatos. É necessário que as gerações que cresceram na democracia, que cresceram de 1985 em diante, saiba que, para garantir essa democracia, muitos brasileiros foram sacrificados. Alguns deles não estão aqui para contar a história. E aproveito para lembrar que o dia 31 de março, a cada dia 31 de março, é dia de luto. Foi o dia em que enterraram a democracia brasileira.